Graça e paz, povo de Deus. Passando aqui para deixar o da parte de Deus para a tua vida. Quero aqui poder falar do capítulo 3 do livro do Êxodo, né? Tão conhecido capítulo onde Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente no Monte Horebe. Precedido, né, da sua fuga do Egito, né, quando ele fere um egípcio, porque ele passa a conhecer a sua história de vida, né? E ele percebe que aqueles a qual ele lida no dia a dia fazem parte do seu povo. Moisés é um hebreu. E quando ele descobre a sua origem, né, ele fica ali meio que emocionalmente abalado, ele quer mudar as coisas. Quando ele vê que um hebreu está sendo maltratado por um egípcio, ele vai ferir esse egípcio. E aí ele vai fugir para o deserto até chegar na terra de Midian. Em Midian, ele vai estar na casa de Jetro, passa a morar com Jetro e casa com uma de suas filhas, que é a Zípora. Porém, em uma certa ocasião, ele vai apacentar as ovelhas de Jetro, até que ele chegue no Monte Horebe. Só que é natural que no meio do deserto, uma certa temperatura, as plantas comecem a pegar fogo, né? Porque é tão quente que não tem como não pegar fogo. E ele vê que a sarça está pegando fogo, mas ela não se consome, porque ali era uma manifestação do poder de Deus. Então, quando ele vê que não se consome, ele decide ir até este arvoredo para ver de perto o que está acontecendo. Quando ele chega, ele ouve Deus falar. E aí Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. E aí então ele se prostra e ele tem medo, né? Porque quem vê-se Deus poderia morrer. E ele tem medo. E o Senhor diz assim: não temas. E aí então Deus fala para ele: eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito, e eu desci para livrá-los. Às vezes a situação que a gente está, a gente não consegue compreender a grandeza de Deus ao nosso favor. Às vezes tudo que a gente quer é uma resposta imediata. Só que nem sempre a resposta ela vem imediata de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, quando nós oramos, nós queremos que Deus use alguém para nos falar, que a nossa oração foi ouvida, que tem resposta e tal. Só que muitas vezes a única coisa que Deus quer é que a gente persista na oração, persista em buscar, persista em clamar. No livro de Daniel, eu acho que no capítulo 9, quando Daniel ele passa a orar por algo específico, a palavra do Senhor diz assim que desde o primeiro dia Deus já manda a resposta. Só que o Deus deste tempo, o príncipe deste tempo, ele vai então entrar numa batalha contra um anjo que vem trazer a resposta de Deus. E aí, até que chegue um arcanjo para poder batalhar e assim poder permitir que o anjo que traz a resposta para Daniel até chegue. E quando ele chega com essa resposta para Daniel, ele diz assim: Daniel, desde o primeiro dia, Deus já te ouviu. Porém, o príncipe das trevas impediu de que eu chegasse com a resposta. Então, às vezes, a nossa oração ela é ouvida desde o primeiro dia, mas a gente tem que persistir na oração, persistir em clamar, persistir em buscar. Porque Deus ele nos vê e ele desce para nos livrar. Ele desce para nos tirar dessa situação que a gente está vivendo. O povo precisava de liberdade. O povo precisava voltar para a sua terra. O povo precisava viver. Porque era uma promessa de Deus que a quarta geração voltaria para a terra que Deus prometera a Abraão, que daria a sua descendência. Então Deus ele vai cumprir essa promessa, mas ele precisa tirar de lá com a mão forte um povo que vai sair rico de dentro do Egito pelo seu tempo de trabalho. Ou seja, da mesma maneira quando você sai de uma empresa, você é dispensado e você sai com todos os seus direitos, ali também Deus estava pagando os direitos do seu povo de voltar para sua casa restituído de todo o seu tempo de trabalho no Egito. Então é assim que Deus faz. Às vezes a resposta que a gente tanto
cura, tanto precisa, não é de uma forma imediata. Vem de alguém que a gente nem esperava que pudesse trazer para nós. Né? Então, assim, o povo, quando percebeu que a resposta de Deus, que Deus tinha ouvido a sua oração, foi quando Moisés e Arão chegou. Né? Então, às vezes, a resposta de Deus, quando a gente tem a exatidão dela, que ela já está na porta da nossa casa, já está na porta da nossa tenda. Então, meu recado de Deus para você é: não desista de orar. Permaneça, insista, continua, porque Deus, ele ouve a nossa oração. Deus, ele ouve o nosso clamor. Então, quando a gente coloca o nosso coração de verdade nas coisas de Deus, quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, ele ouve a nossa oração. E por mais que a gente não perceba de imediato, a nossa oração foi ouvida. E Deus me faz lembrar de Pedro, quando ele chega na na praia do Lago de Genezaré. Pedro passou a noite inteira trabalhando, lançando a rede, nada apanhava, e ele precisava levar algo para sua casa. Só que pela manhã Jesus chega para pregar com a multidão. E por mais que a visão dele seja uma visão abrangente, né, Deus vê além do que a gente consegue enxergar, ele viu o barco de Pedro, ele foi adentrar o barco de Pedro. E aí, às vezes a gente olha assim para a gente e fica pensando: poxa, mas o cara tá cansado, a mente a mil, o corpo cansadíssimo, precisando de voltar para casa. Vai chegar alguém para entrar no barco, vai tomar mais tempo, vai levar mais tempo para voltar para casa e fazer a sua vida. Só que quando Deus ele entra no nosso barco, ele sabe da nossa estrutura. E quando ele começa a pregar para aquela multidão, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, eu conheço a tua estrutura, mas eles precisam agora muito mais do que você. Porque quando Deus ele entra no nosso barco, ele sabe que a gente consegue esperar mais um pouco. E às vezes, por isso que às vezes num momento tão difícil da gente, a gente consegue pregar, a gente consegue orar, e às vezes você questiona: poxa, mas quem precisa de um abraço sou eu, quem precisa de uma palavra sou eu, quem precisa de algo do céu sou eu. Uma das vezes na minha vida que eu precisava de uma porta aberta de trabalho, Deus me usou para poder pregar sobre porta aberta. E quem precisava de uma porta aberta desesperadamente era eu. Então, às vezes, Deus faz assim com a gente, porque a nossa estrutura permite esperar mais um pouco. Então, permaneça, insista, persista, porque quando Deus ele entra no teu barco, é porque ele já viu a tua oração, ele já desceu para te dar livramento e ele te usa num dos momentos mais difíceis da sua vida, porque ele sabe que a tua estrutura permite aguentar mais um pouco. É por isso que Deus te usa, porque você é um instrumento dele para alimentar pessoas, para alimentar vidas com a palavra dele. É por isso que Deus ele não abre mão de você, porque você é um instrumento de Deus para este tempo. Que nós possamos nos entregar ainda mais ao Senhor e nos permitir sermos o instrumento dele para este tempo. Sermos de fato testemunhas de Cristo Jesus. E que Deus ele possa abençoar ainda mais a tua vida. Que Deus ele possa abençoar ainda mais a tua casa. Que nós possamos entender que o Brasil será mudado por joelhos dobrados, né? John Knox mudou a Escócia porque ele não desistiu de orar por ela. John Knox mudou a Escócia porque ele persistiu na pregação. Ele persistiu na oração, ele persistiu em discipular pessoas. Ele não abaixou a cabeça para reis, para monarcas, para nenhuma outra autoridade, mas ele jamais abriu mão da palavra de Deus. Por isso que ele mudou a Escócia. E nós possamos mudar a nossa realidade. Que a igreja brasileira possa voltar a buscar o Senhor como antigamente, com maior intensidade, com maior verdade nas suas ações e palavras. Amém? Deus abençoe a tua vida. Não desista de orar. Saiba que Deus, ele ouve o teu clamor e ele desce para entregar respostas que tanto você tem procurado na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, tua vida, teu trabalho, e que aonde você passar, você possa ser instrumento de Deus, inspirando pessoas a buscá-las ainda mais ao Senhor, inspirando pessoas a buscar ainda mais aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Deus abençoe tua casa, tua vida, e deixa um amém aqui nos comentários para que possa alcançar ainda mais vidas.